a gente tá aqui com a Elisa, uma outra Elisa, né, mais moreninha, com o cabelinho marrom. E essa outra Elisa, essa roupinha a gente já fez no vídeo, né, fizemos, tanto o vestidinho quanto a calcinha, o sapatinho. E hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez esse cabelinho, né, a forma de colocar esse cabelo e os cachinhos, quem quiser ver, né, como faz esse cachinho. Tá aí na descrição do vídeo o link onde eu mostro como eu fiz o cacheadinho, né, no vídeo da Elisa 1, esse cabelinho, tá? E muita gente ficou com dúvida de como colocar o cabelinho, né, na cabeça. Então eu tô trazendo agora para vocês mais uma vez esse vídeo mostrando como eu fiz essa colocação do cabelo, que é uma colocação simples, e depois com a prancha e um palitinho você vai modelando só a parte de baixo, tá bom? Lembrando que toda essa parte aí, os bracinhos, as perninhas, né? Todas as partes tem no meu canal, cabeça, os olhos bordadinhos, toda essa bonequinha tem aí no meu canal, é só vocês acessarem aí o canal e ver as partes dos vídeos, tá bom? E também vamos fazer ela com articulação, sem aquela articulação comprada, tá? Aqui tá o corpinho. Quem seguiu o passo a passo viu aí o corpinho, né? Como a gente faz a cabeça. Afundou aqui para fazer a boquinha, a cabeça, tudo direitinho. Tem no canal. Temos as pernas. E na perna eu não usei aquelas articulações compradas, eu tô usando a própria linha, né? O próprio fio, que é fio Bela, tá? Então, fiz as duas perninhas, os dois bracinhos, tá bom? Sem aquelas articulações compradas, tá? Não vou usar, eu passei o fio assim em 4 pontos diferentes, olha. Passei 2 fios, né? Fazendo como se fosse um X, né? Uma cruz, tá? Esse aqui, ó, que é esse de cima, né? E esse na lateral. E aí ficam esses 4 pontos. E eu vou colocar, vou prender as perninhas assim, dessa forma, tá? Esses 4 pontos na perna, mas no corpinho a gente vai usar diferente. Eu não vou pegar esses 4 pontos assim não, tá bom? Então eu venho aqui na perninha, exatamente onde eu quero que a perninha fique, né? Eu tô colocando aqui aproximadamente 1, 2, 3, 4, na minha 14ª carreira, mais ou menos, 15ª carreira, tá? Que eu tô usando aqui, mas você pode usar da forma como você quiser. Centralizei aqui, tá? Mais ou menos na altura onde eu vou querer esse meu corpinho. E aí eu vou contar aqui, ó, aproximadamente 34 pontinhos aqui de distância, né? De diferença entre a marcação que eu tô fazendo de uma perninha e da outra, tá? Então eu coloquei aqui 34, 35 mais ou menos de distância, tá? Aqui tenho 14 ou 15, né, na minha 14ª ou 15ª carreira, mas aí você vai centralizar da forma que você preferir. E aí eu venho com a minha perninha com esses 4 pontos, ok? Deixa eu achar aqui, ó, tô pegando essa agulha de tapeceiro, que é uma agulha que tem uma ponta bem grossa, bem larguinha, né, para entrarem os fios. E ela não tem a ponta, né, é uma agulha sem ponta, agulha de tapeceiro, tá? Mas aí você pode usar o material que você quiser, até mesmo a própria agulha de crochê, para que você possa introduzir os fios da melhor forma possível, tá? Eu tô usando aqui a agulha, mas você pode usar qualquer outro instrumento que você utilize aí. E aí eu venho aqui, olha, nessa minha marcaçãozinha, ok? Eu tenho aqui, ó, a minha marcação, tá? Então eu vou entrar um pontinho acima dessa minha marcação e um pontinho abaixo. 2 fios eu vou entrar um pontinho acima da minha marcação e 2 fios um pontinho abaixo. Eu vou sair lá na barriguinha ou no bumbum, né? Você escolhe para que lado você vai sair com seus fios. Eu tô saindo aqui para frente, tá? E esses outros 2 fios eu vou sair na parte
de baixo, vou entrar no pontinho abaixo dessa minha marcação, tá bom? Então, a gente tá aí fazendo essa montagem, né, da articulação da Elisa, sem aquelas articulações compradas, somente com a linha, tá bom? E aí, com essas outras duas linhas, eu vou sair no mesmo buraquinho, olha lá. As duas linhas, né, de cima e as de baixo saindo no mesmo buraquinho. Agora eu vou colocar a outra perninha da mesma forma. Olha, coloquei saindo todas as linhas no mesmo buraquinho, tá? E aí eu vou puxar, ok? Vou puxar a perninha e vou amarrar as linhas aqui. A perninha, ela já vai ficar firme, ó, vou amarrar bem forte, tá? Vou amarrar bem forte, depois eu vou esconder essas linhas, tá bom? Vou esconder aqui, vou puxar e vou esconder o fio aqui dentro, tá? Depois eu vou esconder o fio. Eu vou aproveitar esse mesmo fio, vou vir com ele aqui para a ponta e vou dar uma prendidinha mais forte aqui na parte de cima da perninha, com essa mesma linha. Então, eu venho e vou prender aqui, ó, nessa parte de cima, um pouquinho mais, tá bom? Um pouquinho mais presa aqui. E vou sair embaixo, vou prender do outro lado também. E aí, você vai fazendo esses movimentos até que você sinta que a perninha tá bem justa, tá? Olha lá, disse que vocês podem usar agulha ou a própria agulha de crochê, né? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz com a própria agulha de crochê, se você não tiver agulha de tapeceiro. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, aonde eu quero que a minha linha entre. Eu vou puxar essa linha, tá? E aí você pode prender sem maiores problemas, porque a perninha, ela já está na posição correta. A linha escapou. A perninha, ela já está na posição correta. Então, agora é só prender por uma questão de estética, né? Para não ficar a perninha meio solta. Mas você já tem certeza que essa perninha não vai sair. Quando a criança for manusear, essa perninha não vai sair. E aí, a gente vai colocar ela aqui, ó, mais juntinha ao corpo. Ela fica bem bonitinha e ela não perde os movimentos, tá? Vou trazer essa outra linha aqui para baixo. Vou puxar e vou amarrar mais uma vez aqui no centro. Você pode trazer também a linha e amarrar lá embaixo da perninha, ok? Então, você vai amarrando de forma que ela fique bem firme, bem grudadinha ao corpo e não corre o perigo, né, de ter um acidente aí da criança puxar e soltar a perninha, tá bem? Olha lá, depois é só soltar aqui, ó, sempre saindo no mesmo buraquinho, ó, já permite movimentos e ela tá bem firme, tá bom? E eu não tô usando nenhuma articulação, é com o próprio fio, né? Com o próprio fio que eu utilizei para fazer o corpo. Da mesma forma que eu fiz as pernas, eu vou fazer também os braços, tá? Eu vou prender os bracinhos, olha. Ela senta, ela fica de pé, porque tem um arame aqui dentro das perninhas, né? Então, vou fazer também da mesma forma com os bracinhos. Você posiciona, tá? Mais ou menos na carreira, acho que 43 ou 44, na parte de cima. E aí, você vai prender com os 4 fios ou 2, da forma como você achar melhor, sempre com a linha amarrando, depois escondendo o fio, tá bom? E aí, você vai ver que ela consegue sentar, ficar de pé, ok? E olha lá como ela fica. Uma delícia, né? Uma gostosura de boneca toda amarradinha, toda firme. Aqui, aquela marcação que a gente fez quando montou o corpinho. A cabeça, que vocês acompanharam aí no vídeo, viram. Marcamos o umbigo e é um bebê, ó. Movimentos no braço, movimentos nas pernas, tá? Não prende o movimento. Então, você vai poder fazer várias poses com a sua bonequinha. E agora vem a parte que a gente vai fazer de customização, né? Do cabelo, dos olhinhos. E aí tem o toque pessoal de cada artesão, né? Tenho certeza que as Elisas de vocês vão ficar um charme. Olha que bonitinha. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez como eu fiz o cabelo, como eu coloquei o cabelinho na cabeça da Elisa, que muita gente me perguntou, né? Porque as partes já estão no canal, braço, perna, corpinho, cabeça.
mas o cabelinho eu coloquei em um vídeo só e muita gente ficou com dúvida. Então vamos lá fazer esse cabelo, ok? Olha só, fiz também com vocês aí no canal esse sapatinho, né? Que ele também encaixa no pezinho perfeito da Elisa. Ele encaixa de forma bem simples, ele não é grudado, ele é um sapatinho mais frouxinho. Então ele fica bem firme na Elisa, ó, fica bem ajeitadinho, mas não aperta o pezinho dela, então a criança consegue colocar e tirar com facilidade, né? Se for uma criança menor também, vai poder brincar sem muita dificuldade. A calcinha, que também fizemos no canal, fiz uma calcinha com vocês. Nessa calcinha aqui, a única diferença é que eu coloquei uma beiradinha colorida para combinar com o sapatinho, né? Então a gente tem aqui a calcinha. E também fiz com vocês o passo a passo do vestido, né? Que você pode fazer o vestido mesmo, o vestido todinho do jeito que a gente fez, ó, a calcinha ela fica assim, bem ajeitadinha no bumbum, né? Fica bem bonitinha. E o vestido, como eu estava falando com vocês podem fazer o vestido com babadinhos ou simplesmente fazê-lo com um monte de fio colorido da outra boneca que eu tô fazendo. Ou simplesmente a gente fazer uma blusinha, né? Parando nessa camada aqui anterior, customizando, deixando a sua imaginação fluir. Esse aqui a gente usou 3 camadas, né? Coloquei 2 botões aqui. E aí tem também o passo a passo desse vestidinho no canal, quem quiser fazer, né? A Elisa original, ela é rosa e lilás bem clarinho. E essa aqui, ela é bege e um alaranjado, para dar um contraste legal com o cabelinho que vai ser marrom, tá bem? Então olha lá, segue aí o passo a passo no vídeo, é o vestidinho da Elisa, esse charme, né, essa bonequinha linda, tá? E espero que vocês façam muitas Elisas aí, tenham muito sucesso com as vendas de vocês, né? E até para presentear os amigos, né, as crianças queridas, tá? Ou para presentear os adultos queridos, né? Porque eu tenho várias amigas adultas queridas que gostariam de ter uma Elisa também. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem do passo a passo desse corpinho, das roupinhas, né? Do sapatinho, do vestidinho, é só colocar aí no canal que eu vou explicar para vocês. Os olhinhos, o cabelo, tudo isso tem o passo a passo no canal. Vamos fazer agora a parte do cabelinho dela, tá bom? Os olhinhos, depois é só vocês voltarem aí e assistirem os vídeos que tem várias dicas. E quem não é inscrito, né, gente, no canal, se inscreve no canal, né? Todo esse movimento de cabeça, esse movimentinho de braço, o movimento das pernas, isso tudo eu explico no canal, né, como fazer, não só nela, mas também na Melissa 2, e esse corpinho todo, né, com esse movimento da cabecinha, todo passo a passo, tem aí, ó, prendi aqui com linha, prendi as pernas também, todo esse passo a passo tem no canal, e quem tiver interesse na receita, né, no PDF, é só clicar no link aí abaixo. Vamos fazer o cabelinho dela. Então, olha lá, tô aqui com fios de aproximadamente 55 centímetros, dobrados ao meio. E aí eu vou contar aqui, ó, as carreirinhas, tá bom? E eu vou pegar aqui essa carreirinha logo acima da orelha. Tô contando aqui, ó, 7 carreiras. As pessoas me perguntaram, como é que você fez o cabelo? Usou muita lã? Não, não usei muito. Eu usei metade de um novelo, mais ou menos, né? Um novelo de 100 gramas, da lã molê. E eu fui fazendo assim, eu não fui colocando camada tão fininha, eu fui colocando camadas com aproximadamente aqui, ó, sete carreiras. Eu tô pegando umas 7 carreiras e eu prendo aqui embaixo, né, com aquele nozinho do fio a fio, só que eu estou fazendo camadas bem largas. E eu vou fazer 3 camadas largas desta forma, tá? Então, essa primeira aqui, que eu vou fazer toda ela, né, nessa altura, que é uma altura aqui que mais ou menos eu pego a orelha, fazer toda essa camada assim, dessa forma, ó, toda essa camada, tá? Então, vou fazendo
toda ela dessa forma. Olha. E aí, lembrando, gente, quer comprar a receita, o PDF da bonequinha? Clica no link, vai para a lojinha e é só clicar lá em comprar e adquirir seu PDF. Na próxima carreira, olha lá. Eu tô pegando um total aqui, ó, de mais 7 carreiras, tá? Eu vou fazer primeiro essa camada toda de baixo, tá bom? Tô só adiantando aqui para mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer toda essa camada de baixo, depois eu venho para essa segunda camada, pegando logo a carreirinha acima e pulando mais 7 carreiras. Vou fazer toda essa segunda camada, exatamente como a primeira, né? Prendendo o fio dessa forma. E ele não solta não, tá, gente? Já me perguntaram se ele solta. O fio não solta. Me perguntaram também se depois de fazer os cachinhos, se o cachinho desmancha se lavar. Eu não sei, eu não fiz o teste, mas eu acredito que depois de lavado, o cachinho talvez ele perca um pouco de volume, tá? Se for lavar depois, né? Então, olha lá, vamos fazer toda a primeira, a segunda camada e a terceira camada. Olha lá, a terceira camada, eu tô pegando aqui 6 carreirinhas, tá? Mas você pode pegar 7, tá bom? Tô pegando 6, mas 7 também daria. Tô pegando aqui, ó. E vou fazer da mesma forma. A diferença é que essa terceira camada, na parte de baixo, ela é mais larga e na parte de cima, ela vai ser mais estreita, né? Porque a gente tá fazendo uma esfera, né? A cabeça, mais ou menos uma esfera. Então, a parte de baixo tá mais larga, em cima, ó, aqui tá mais larga, né? Aqui ela tá mais larga, em cima vai ficar mais estreita. Então, aqui eu vou pegar, talvez, nesse buraquinho, 2 ou 3 pontinhos para dar continuidade aqui, ó. Vou sair no mesmo buraquinho. Então, o buraquinho de cima, talvez você coloque 2 ou 3 vezes a lã e embaixo você vai pulando camadinha por camadinha, tá? Porque como essa parte meia lua, né? Então, vou fazer aqui as 3 carreiras e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha lá, fiz as 3 carreiras, a gente usa pouca lã. Eu acho que aqui eu usei talvez uns 100, 120 pedaços de fio no máximo, tá? E aí agora a gente vem aqui para essa parte que é essa meia lua. E essa eu vou ter que pegar bem justinho aqui, ó, bem grudadinho na camada anterior, para não aparecer o casquinho da cabeça dela. E vou sair lá no meio. Eu vou sempre sair no meio, tá? Os pedaços de lã são todos do mesmo tamanho, aproximadamente 55 centímetros, todos do mesmo tamanho, tá bom? Então, a gente vai fazendo assim, ó. E eu vou sempre sair aqui, tá? Sempre aqui. O mais próximo possível. Sempre pro meio, ok? Então, olha lá. Vou pro meio. Sempre vou com o meu pontinho lá embaixo, bem grudadinho na terceira carreira e lá no meio. E aí eu vou fazer essa meia lua, que é essa parte aqui de cima, e essa parte ela tem que ficar cheinha, tá? Tem que ficar bem, bem cheinha para não aparecer nenhum tipo de defeito, né? E não aparecer a cabeça da boneca, tá? A linha da cabeça. E aí você vai fazendo dessa forma, vai enchendo, né? A cabecinha, essa parte aqui de cima toda, fazer toda essa camadinha aqui. E aí depois eu venho aqui na frente, mais ou menos no início da terceira carreira aqui, e eu vou colocar fio a fio. Aqui eu vou colocar um a um, camadinha por camadinha, carreirinha por carreirinha, porque eu quero que tenha volume aqui na frente para depois fazer aquela chuquinha, né? Porque a Elisa, ela tem aquela chuquinha em cima de um lado e do outro, e aí eu quero um volume maior. Então, para compensar aqui, como eu estou usando pouca lã no resto do cabelo, aqui eu vou colocar um a um, bem na distância, bem na direção aqui do término, né, dessas carreiras, tá bom? Isso é uma ideia, né, gente, de cabelo, mas você pode customizar a sua Elisa da forma que você quiser, tá? Então, eu vou fazer toda essa camadinha
em toda a parte da frente, né? Um pouquinho acima da orelha. Toda essa parte da frente para depois fazer aquela chiquinha bem volumosa na frente, tá? Vou fazer toda essa parte assim, ó, com esse nozinho, tá? Termino aqui, depois faço toda essa carreira aqui, tá bom? E aí eu vou trazer e vou mostrar para vocês pra gente fazer a franja. Olha lá. Já fiz toda essa parte, ó, as camadinhas estão aqui. Ó, aqui tá aquela meia lua preenchidinha. E na frente, essa carreira, né, para dar volume aqui frontal pra gente fazer a chiquinha depois. Agora vamos pra franjinha. Tem gente que gosta de fazer a franjinha solta, né? Aqui a gente vai fazer a chiquinha, ó, por isso que tem que ter volume. Agora, pra franjinha, eu gosto de fazer a franjinha fixa. Então, eu vou usar agulha de tapeceira, agulha sem ponta, tá? E a mesma linha, a mesma lã, só que dobrada. E aí, eu venho aqui com minha lã, tô saindo aqui, ó, pertinho da orelha. E aí, eu vou lá em cima. Não enfio a agulha por dentro da cabeça nesse momento, não, tá? Eu venho aqui e volto, venho e volto, por cima da cabeça. Não vou introduzir a agulha dentro da cabeça, passando por todo o enchimento, não. Então, eu venho, ó. Ai, tá prendendo aqui. Eu venho aqui nessa parte, ó. Passo assim a lã. Volto com a lã. Preenchendo. Pode ficar tranquilo que se não der para preencher dessa vez, você volta depois, porque a gente vai fazer o movimento da franja 2 ou 3 vezes, tá? De um lado para o outro, do outro lado para um. A gente vai de um lado daqui para lá, depois vem de lá para cá, fazendo esse mesmo movimento para a franja ficar cheinha. Então, olha, você vai fazendo assim. Se não preencheu ainda aqui na parte de trás, se ficar algum buraquinho, depois você volta preenchendo, ó, que tá um buraquinho. Depois a gente volta preenchendo, tá? Ó, vou lá novamente, tá? E aí vou e volto, vou e volto, vou e volto, para fazer toda essa franja, tá bom? E aí você vai fazendo, vai dando seu toque pessoal, né? Vai dando o seu jeitinho. Eu sempre venho aqui, ó, pego um pontinho e volto. Pego um pontinho e volto. E aí você vai ver que o cabelinho dela já fica perfeito, já fica arrumado e depois é só pegar uma prancha para fazer os cachinhos da ponta. Aqui eu ainda vou encher, ó, volto por aqui, ó, tá? Se eu precisar aqui, eu posso entrar com a minha agulha aqui, ó, no cantinho, para que a minha linha já fique aqui posicionada exatamente no lugar onde eu quero, para ela não correr. E aí eu vou enchendo a franja dessa forma e depois ela já tem aquele formato, ela já fica perfeitinha, a boneca já fica linda e maravilhosa, do jeito que vocês já viram aí no início do filme, ou no início do vídeo, né? E aí a gente vai e volta e vai fazendo assim na franja, tá bem? O cachinho eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, que infelizmente eu acabei excluindo o vídeo do cachinho dessa segunda Elisa, mas se você quiser saber como fiz o cachinho especificamente, eu vou colocar o link do vídeo do cachinho, né, do cacheado, aí abaixo na descrição, tá? Mas se você procurar aí no meu canal, você acha. Aí você vai fazendo aqui, ó, a parte todinha, né, da franja. Eu vou subir um pouquinho, depois eu desço lá para outra orelha, tá? Vou e volto, vou e volto, vou e volto, até o outro lado. Depois de lá eu volto preenchendo para que fique bem gordinho, tá bom? E aí a Elisa, ela fica assim, ó, com a franja gordinha. Depois eu já fiz o cacheadinho, é só pegar um palitinho, enrolar a parte que você quer enrolar e passar uma prancha mesmo de cabelo, tá? Com a lã enroladinha no palito, só a parte que você quer cachear, que eu quis cachear mais a ponta, né? Mais a pontinha, fazer a pontinha mais cacheada. E aí, olha, ela tem os movimentos sem as articulações, o cabelo, que quando você faz o cacheado ele dá volume, por isso que eu não coloquei muitos fios, né? Pulei muitas camadas. E aí você tem a sua Elisa pronta para presentear ou até ganhar aquele dinheirinho extra, né? E aí, olha, todo o cabelinho cacheado, toda bonitinha, toda ajeitadinha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que vocês possam fazer muitas Elisas, tá? Essas flores também tem aí no canal. Os olhinhos bordados tem aí, né? Várias opções de olhinhos bordados no canal também. Qualquer dúvida podem perguntar. A mãozinha, as marcações do pé, tudo isso tem esse passo a passo desse corpinho maravilhoso, que é o corpinho da Elisa, tá? E aí você pode brincar de colocar roupinha, colocar sapatinhos. Fiz aí esse outro sapatinho, que é a mesma base do sapatinho laranja, ele só não tem aquela presilha, né? Aquela parte onde coloca o botão, que é até uma forma de fazer um sapatinho mais seguro para criança pequenininha, que não pode manusear muito botões, né? A calcinha com uma outra cor para dar um destaque bem bonitinho. E só assim, de calcinha e sapatinho, ela já tá linda. Não precisaria nem de mais roupinha, né? Ficaria só assim como se tivesse com uma fraldinha. E também fiz uma blusinha, que é a mesma base inicial do vestido, só que sem os babados, né? Mais reta, com camadas em ponto alto, até a distância que vocês acharem necessária aí, né? A altura que vocês acharem necessária para fazer essa blusinha da Elisa, tá? É uma outra opção, mas com a mesma base de gola, que é o início do vestido, tá? Espero que vocês tenham gostado e quem quiser, se inscreve no canal para ficar atento a todas as novidades, a tudo que eu venho trazendo aí. E em breve terei novidades para vocês, tá bom? Coloquei aqui, ó, uma sola verdinha para dar um destaque e um contraste para combinar com a roupinha. E tem variadas roupinhas dela, né? Variados sapatinhos, tudo aí no canal. É só você curtir, é só você se inscrever e ficar atento a todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu vou estar sempre aí respondendo a vocês sempre que possível. E qualquer dúvida é só perguntar, que na medida do possível eu respondo. Tá bem? Um beijinho, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.